Fala, galerinha! E aí? Tá todo mundo vivo ainda? Me diz aí. Bom, galera, ontem aí, né, dia 5 de fevereiro, ficou marcado como um dos dias mais violentos aí da história do nosso mercado cripto, né? O Bitcoin apresentando uma queda de mais de 10% em um único dia e desrespeitando qualquer tipo de análise, suporte, seja o que for. Simplesmente foi ali, chegando perto ali, próximo da casa dos 60 mil dólares, né? Depois a gente teve um recuo aí, voltando ali para a média de 64, 65 mil dólares. Mas foi realmente um dia muito difícil aí, muito sangrento, né? E bom, nem preciso dizer, né, que a gente já estava comentando disso, que estaríamos próximos aí de uma capitulação final, né? Para quem acompanha aí esse canal, sabe que a gente tem visto isso, os dados têm trazido isso, mas claro, não tinha como prever que seria uma queda tão brusca, tão violenta do jeito que foi, né? Eu mesmo, assim, não imaginava que o Bitcoin poderia fazer isso ainda, né? Com o grau de maturidade que o ativo tem tido, né? Quando a gente analisa índices de volatilidade, né, do Bitcoin e tudo mais, eu não imaginava que, cara, ele conseguiria fazer novamente aí, né, uma queda de 10, 12% em um único dia, né? Mas, como eu gosto sempre de citar a frase do Richard Rittenband, né, seja humilde perante as incertezas, né, e é isso que a gente precisa ser, né? Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso estudar mais, tá? Mas é isso, sem muitas delongas, tem muito conteúdo novo aqui, muita análise interessante aqui, os dados realmente mudaram totalmente aí, né? Então a gente vai trocar ideia aqui, eu vou trazer para vocês, mas antes disso, tá? Já deixo claro para vocês, vai lá, se inscreve nesse canal, deixa o like, me ajuda com esse conteúdo aqui. Eu tenho a meta de bater 1.000 inscritos esse ano, tá? E peço encarecidamente a ajuda de vocês, tá? Bom, sem muitas delongas, vamos pro que importa, tá? Isso daqui é uma imagem bem bacana, né? Que foi postada aqui pelo Charlie, né? Que ele sempre posta esses tópicos aqui, é bem legal. E a gente vê aí que 2026 já apresenta uma queda de 24% aí no Bitcoin, tá? Lembrando que 2025 a gente fechou com queda, né? Uma queda relativa ali de 6%, né? O que foi suficiente para a gente quebrar o ciclo de 3 anos que a gente tinha, né? Digamos assim. E aí, 2026 a gente já começa com essa pancada aqui de 24%. É bem complicado. E quando a gente compara com anos realmente de bear market, a gente percebe que ainda tá pouco, né? Mas claro, eu não acredito nisso daqui, tá? Já deixando claro, tá? E aí, quando a gente vem para os ETFs, que é o tópico que a gente sempre inicia aqui as nossas análises, né, a gente percebe que fevereiro continua sendo um mês ruim. A gente até teve um primeiro dia de operação dos ETFs ali no dia 2 de fevereiro com 561 milhões de dólares em entradas, mas depois, cara, foram ali dias e dias e dias consecutivos de saída, né? 3 dias consecutivos de saída até o momento, que foi suficiente para fazer aí fevereiro ser mais um mês no negativo por enquanto, tá? Lembrando que a gente ainda tá no dia 6, a gente sabe que muita coisa pode virar ainda, tá? E não é um fluxo de saída tão difícil de virar aí nos próximos dias ou quem sabe até próximas semanas, tá? São cerca aí de pouco menos de 700 milhões de dólares em saídas, tá? Mas claro, se a gente fechar mais um mês no negativo, vai ser realmente muito estranha essa parada, porque, cara, 3 meses no negativo já nunca tinha ocorrido, 4 meses então nem se fala, né? E aqui eu acho que é o ponto aí bizarro quando a gente analisa, tá? Quando a gente pega aqui o heatmap aqui no time frame de um mês, eu nunca vi isso acontecendo, tá? Na minha história de como analista, aqui desde que eu trabalho como analista, nunca vi isso acontecendo, né? Essa discrepância toda. Como a gente começa a ver, né? A gente basicamente não tem nenhum tipo de liquidez para se buscar aqui dos longs abaixo, tá? Foi tudo limpado aí, né? Do dia 29 de janeiro a gente estava com 45 bilhões de dólares em longs, em posições alavancadas em longs, e hoje, nos atuais momentos, a gente tem 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E quando a gente compara com as posições em shorts, olha isso daqui, são cerca de 102 bilhões de dólares em posições em shorts contra apenas 3 bilhões de dólares, tá? 3. Eu nunca vi uma discrepância tão grande assim, tá? Quando a gente traz aqui para o mercado de derivativos. E o que mais me deixa frustrado nisso daqui é que, mesmo a discrepância sendo muito grande, as concentrações de liquidez relevantes que começam a aparecer aqui quando a gente fala dos shorts, a gente tem aqui na casa dos 85 mil dólares e aqui começando aqui dos 90 até os 94 mil dólares, tá? Então ainda está muito longe no atual preço, tá? A gente realmente precisa de um gatilho aí de narrativa para que o preço comece a subir e a gente comece lá na frente buscar essas liquidez,
entendeu? Ou quem sabe a gente veja aí novas barras aqui de liquidez se formando para que a gente comece aí, quem sabe, buscar um short squeeze, né? Mas assim, tá muito longe, galera, tá muito longe. Tô falando aqui da casa dos 90 mil dólares. No atual preço aí na casa dos 64, 65 mil dólares, tá muito longe para buscar isso daí, tá? Muito longe. Isso realmente é complicado, tá, galera? Complicado. A gente também tem uma concentração muito forte aqui dos 96 até os 100 mil dólares, tá? Mas assim, bizarro, bizarro realmente o que a gente tem visto aqui, tá? Quando a gente traz aqui para o Realized Profit and the Loss, pegando primeiro por Bitcoins, a gente percebe que a gente teve uma das maiores realizações de prejuízo em Bitcoins desde meados de março de 2023, tá? A gente teve atuais aí 30 mil unidades de Bitcoin sendo realizadas no prejuízo, tá? No último dia, tá? Ontem, no dia 5, tá? Uma das maiores realizações aí da história do mercado, né? Que a gente viu. Lembrando, tá, galera? Quando pra gente colocar em patamares aqui, a gente tá falando o quê? Em março, quando a gente teve o mesmo nível, o Bitcoin custava em torno de 27 mil dólares, tá? Hoje aí, né, o Bitcoin aqui, né, no caso é a 65, né, duas vezes mais, lembrando que ele saiu, né, fez esse drawdown aí grande, né, então o tombo é bem maior ainda, tá? E quando a gente traz aqui em dólares, só para vocês terem uma noção, aí sim a parada fica muito louca. A gente teve ontem em torno de 1,8 bilhões de dólares sendo realizados no prejuízo, tá? Maior nível e patamar desde meados de junho de 2022. Junho de 2022, ou seja, nem aqui, ó, que foi o crash da FTX, a gente teve uma realização de prejuízo tão grande igual a gente teve ontem, tá? Então, galera, realmente é complicado, tá? Mas assim, tentando trazer um patamar positivo aqui, são movimentos que a gente vê aí uma certa, né? Se não foi uma capitulação isso, a gente tá muito próximo. E eu sei, galera, que, pô, eu tô falando de capitulação já faz 3 vídeos, mas é verdade, galera. É isso, entendeu? É momentos aí que cada vez mais, quando a gente vai tendo mais realizações de prejuízo dentro do mercado, mais próximo a gente tá de uma capitulação final. E quando a gente tem uma capitulação final, que é basicamente limpar todos os players aí que, cara, não acreditam mais no Bitcoin, saíram fora do mercado, desistiram, é aí que a gente começa a ter margem para crescer. Entendeu? Não é à toa aqui. Vamos supor, vamos pegar aqui, tá? Crash da FTX. Beleza, a gente teve também uma realização de prejuízo de 1,3 bilhões de dólares aí. Foi uma realização de prejuízo muito grande, tá? E depois disso daqui, o que aconteceu? O preço foi fazendo o seu rally de alta, cara. Entendeu? Porque foi uma capitulação final aqui. Final. Entendeu? A gente teve uma capitulação muito grande em junho, mas depois a gente teve essa capitulação. E digo mais, se a gente não tivesse tido esse crash da FTX, daqui mesmo a gente começa, na minha concepção, a gente teria uma lateralização e depois íamos seguir, né, para um rally de alta, tá? Então, eu vejo isso ainda com olhos bons, né? Claro, ver o mercado perdendo dinheiro nunca é bom, mas eu falo assim, como analista, né, eu vejo isso com olhos bons. E assim, a gente vê aqui, né, mais um evento muito grande de liquidação, né? Aqui no total a gente vê que foram em torno de 2 bilhões de dólares aí em posições em long, tá, liquidadas, tá? Tivemos também uma galerinha em short também que também rodou, tá? Mas o total é de 2,5 bi. Bizarro, né, o que a gente viu. Nos últimos 30 dias tivemos vários e vários e vários eventos de liquidações fortes aí voltados para long, tá? Então não tá fácil, cara. Não tá fácil. Mas aqui, antes de eu dar prosseguimento, tá? Disclaimer. Toma cuidado com a alavancagem, galera. Ontem eu vi diversas pessoas apanhando com alavancagem ontem, tá? Diversas pessoas sendo expulsas do mercado, perdendo tudo que tinha, até mesmo amigos próximos, tá? Eu falo, galera, não mexe com essas paradas, entendeu? Sabe, eu já mexi muito com alavancagem no passado e perdi mais do que ganhei, tá? E não só a questão do ganho financeiro, a questão do ganho da questão psicológica também, galera. Entendeu? Nada compra a sua saúde mental. Nada vale o preço da sua saúde mental. Nada, nada, tá? Então, assim, toma cuidado com isso, tá? E se você, né, tá assistindo esse vídeo ontem, cara, perdeu muita grana e tudo mais, galera, não é o fim, tá? Recomeça o game, recomeça com mais pé no chão, vai ali pro spotzinho mesmo, começa comprando Bitcoin e vai, começa o jogo, cara. É um jogo de médio e longo prazo, entendeu? Daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe como você vai estar. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu já perdi muito dinheiro com alavancagem, mas mesmo assim fui lá e reconstruí minha carteira. Eu hoje estou tranquilo, não mexo com essas paradas, entendeu? É muito melhor você ter um drawdown na sua carteira em spot do que você for liquidado ali e perdendo seu dinheiro. Pelo menos em spot, eu tenho a percepção que no futuro o meu capital vai voltar, entendeu? É só ter essa concepção, tá? Então fica esse disclaimer aí.
Seguindo aqui, né, um ponto interessante que me chamou a atenção aqui é que quando a gente pega esse indicador aqui, o Whale versus Rental Delta, né, a gente percebe que ele basicamente mede as posições alavancadas de baleias contra o varejão aí, né? A gente vê que as baleias realmente estão bem alavancadas no atual momento de mercado, tá? Apostando realmente aí numa alta, né? Numa alta. Mesmo que a gente tenha uma grande, pequena parte aí do capital aí, né? É alavancado, quando eu mostrei ali, né? Pouca grana alavancada ali em long. O que a gente tem um entendimento aqui é que basicamente é tudo de baleias, tá? Quando a gente vê esse gráfico aqui, tá? Então as baleias aí estão meio que confiantes aí, né? Nesse período de alta, né? Vamos ver até quando elas ficam, tá? Quando a gente traz para o Open Interest mais uma lavada aí, o Open Interest caindo de 60 bilhões de dólares no dia 28 de janeiro para atuais 46 bilhões de dólares no dia 6 de fevereiro, tá? Cara, 46 bi a gente tá falando de um patamar que a gente não via desde meados de março de 2025, tá? Então, assim, tempos extremamente difíceis, né? Essa nova liquidação que a gente teve no mercado aí realmente tirou a galera de jogo aí, tá? Índice de medo e ganância, né? Batendo 9 pontos, tá? 9 pontos. Patamar não visto ali desde junho de 2022 também, tá? Junho de 2022, índice de medo e ganância aí, só para vocês terem uma ideia do sentimento do mercado. E aqui começa, né, fazer as pontes aí, né? O que a gente tem visto aí, tá? Que alguns indicadores têm mostrado pra gente bons momentos de entrada. Eu já deixei claro aqui pra vocês que Bitcoin pra mim, tá? Abaixo dos 80 mil dólares é DCA constante, tá? E foi isso que eu fiz. Quando a gente teve o primeiro cruzamento abaixo dos 80 mil dólares, eu já fiz, eu comecei a fazer os meus DCAs e sigo comprando, tá? Sigo comprando, nem preciso dizer que agora, se eu tava comprando abaixo de 80, abaixo aí dos 65, eu também, né, comprei, tá? E aqui o RSI, tá? Ele vê aqui um forte nível aqui que a gente não viu desde novembro, tá? De 2018, novembro de 2018, tá? Então, assim, excelente patamar de compra. E olha só, toda vez que o RSI bate esses níveis, tá? Lateralização alta, ó, baixa, alta, ó, lateralização quedinha, alta, ó, lateralização aqui falhou, tá? Aqui falhou. E aí depois, quando ele teve esse rompimento, ó, aqui também foi um período, mas aqui a gente tá falando de um bear market, tá? Bruno, estamos em bear market? Não sei. Não sei, entendeu? Então se a gente estiver falando de um bear market aqui, a gente ainda vai ver o RCI apontando mais fundos aí, tá? Mas enfim, não deixa, por mais que se for um bear market ou não, não deixa de ser um excelente momento de compra para você fazer o seu DCA. Ponto. Ponto. E isso a gente precisa concordar, tá? E quando a gente vê patamares assim, cara, realmente patamares não vistos, eu tô falando aí dos últimos 8 anos aí, basicamente, entendeu? Então, assim, faz muito tempo que isso não acontece, tá? Seguindo aqui, tá, galera? Um ponto que tinha me chamado a atenção e eu tava começando a ficar de olho aqui era o Bitcoin Transfer Volume, né? Que ele pega essa média móvel de 365 dias de um ano, que é essa linha azul, com uma média móvel de 30 dias, né? Uma média móvel simples de 30 dias, que é essa linha vermelha aqui, tá? E ele mede, né, o volume em dólares aí movimentados, né, on-chain. E por que eu gosto desse gráfico, né? Porque todas as vezes, né, que a gente teve aqui toques nessa linha azul, ou até mesmo rompimentos aqui dela, todas as vezes assim, né? A maioria das vezes foram bons momentos de entrada de você fazer o seu DCA. Como vocês podem ver, tivemos o toque aqui, lateralização, o preço sobe. Tivemos o toque aqui, lateralização, o preço sobe. Tivemos aqui um rompimento, o preço sobe. E recentemente a gente tem visto isso, tá? O indicador ele já está desde ali de 24 de dezembro abaixo dessa média móvel de 365 dias, tá? E agora ele teve um rompimento para cima mesmo com o preço caindo. Então assim, temos que ficar de olho nisso, tá? Claro que se for um bear market, irmão, aqui ó, marcha, vai ficar um bom tempo aqui. Não é isso que aconteceu, tá? O indicador ali, ele teve uma leve ressalva por cima dessa média móvel. Então, é um indicador também que eu utilizo bastante para fazer os meus DCAs e tem funcionado bem, tá? Quando a gente traz aqui a demanda aparente aqui, né, nos últimos 30 dias, a gente percebe que está próximo de ficar uma demanda positiva, tá? Está próximo. Ainda não está, mas está próximo, tá? Isso a gente tem que ver com olhos positivos, porque uma demanda positiva significa aí que big players aí estão comprando, né? Estão aí trazendo esse período, tá? E aqui, um ponto que me chamou a atenção também, que foi aqui, né, o Accumulate Trend Score, é o que? A gente teve a mudança de cohorts aqui de baleias, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Carteiras de
0 bitcoins, né, até carteiras de 1K bitcoins estão aí majoritariamente aí liquidando as suas posições, vendendo, beleza. Só que quando a gente pega carteiras de 1K até acima de 100K, elas estão comprando. E principalmente aqui, ó, carteiras aqui de 10K a 100K, elas estavam distribuindo, tá? Olha aqui, ó, menos no valor ali, ó, tava negativo. E recentemente começou a ficar positivo. Ainda não é lá aquelas coisas, mas está no positivo. Ou seja, eles estão aí começando a acumular, tá? Os que estão acumulando forte mesmo são as... Forte assim, né? Majoritariamente forte aí são os players de 1K a 10K, né? E players também com 100K estão aí com verde aí, né? Ou seja, positivo, estão acumulando, tá? Então isso é bom, a gente vê que big players estão acumulando e players abaixo aí estão distribuindo, tá? E aqui, bom, eu tinha falado isso na dose semanal de análise on-chain da semana passada, né? Que se a gente perdesse aí o True Man, a parada ia ficar complicada, né? E ficou. Ficou. Eu falei pra vocês, fiquem de olho nisso daqui, porque se a gente romper pra baixo disso, não tem muito suporte pra segurar, e não teve. Pode ver que foi uma queda, né, cara, de um ponto numa pancada só. Entendeu? E aconteceu, galera. Aconteceu. E aí a gente tem que tentar prever aí novas zonas de suporte, tá? Analisando esse gráfico aqui que tem mais duas zonas aqui embaixo, a gente percebe o quê? Próxima zona de suporte que a gente tem é a média móvel de 200 dias, que está hoje na faixa dos 58 mil dólares. Tá? E abaixo dela a gente tem o Realized Price do mercado em geral. Não é o True Man, ele é diferente do True Man, porque o True Man ele limpa os ruídos do mercado, né? Ruídos como Lost Coin e tudo mais, e aqui a gente pega o Realized Price sem ruído, que está na casa aí dos 55 mil dólares, tá? Então, primeira média que a gente possa bater, 58 mil dólares, média móvel de 200 dias, e segunda é o Realized Price do mercado, que seria 55 mil dólares, tá? Acredito que iremos alcançar? Não. Não acredito. Mas posso estar errado, tá? Posso estar errado. E por que que eu não acredito, tá? Porque a gente tem um suporte aqui que poucas pessoas estão comentando, que é quando a gente pega aqui com esse indicador aqui, o Realized Price por o TXOs, tá? A gente tem aqui players com 1 a 3 meses que compraram o Bitcoin de 1 a 3 meses, compraram o Bitcoin de 3 a 6 meses, 6 a 2 meses, 12 meses a 18 meses e 18 meses a 2 anos. E olha que interessante quando a gente pega aqui, tá? Players que compraram. Vamos ver aqui por aqui que fica mais fácil. Vamos ver o preço médio da galera. 1 a 3 meses, preço médio aí na casa dos 88 mil dólares. E estão aí um baita prejuízo, né? Players aí, né, com 3 a 6 meses, preço médio aí na casa dos 113 mil dólares. 6 a 12 meses, preço médio na casa dos 102 mil dólares. 12 a 18 meses, preço médio na casa dos 85 mil dólares. E olha aqui, ó. 18 meses a 2 anos, preço médio na casa dos 63 mil dólares, mais ou menos ali, 63, 64 mil dólares. E olha como respeitou na queda de ontem. Olha aqui, olha o que o preço fez. Ele tocou exatamente nesse preço médio desses players e voltou, e fez o repique. Aí um pullback? Não sei, tá? Mas respeitou, tá? Então é algo que eu tenho me apoiado aqui, né? E deu certo, pelo menos agora nesse primeiro momento, tá? E aí agora a gente analisar o mercado, esperar sair todo esse ruído para ver como que o preço vai se comportar daqui para frente, tá? Seguindo aqui, né? MVRV batendo aí, né? O Z-Score batendo aí a casa do 0,68 pontos, tá? Patamar que a gente não via aí desde meados aí também de outubro de 2023, que foi basicamente quando a gente começou a sair do bear market e engatar o bull market, tá? Então, mais uma queda no MVRV. E aqui, né? Aqui complicou também. Aqui a parada ficou um pouquinho complicada. Por quê? Esse indicador aqui, o Investor Tool, eu já trouxe ele algumas vezes para vocês, né? E bom, vocês sabem que é um indicador, né? Para quem assistiu os últimos vídeos, sabe que é um indicador que ele trabalha com duas médias móveis, uma média móvel simples de 2 anos e uma média móvel composta aí de 2 anos por 5, tá? Que é essa verde. E a gente percebe que todas as vezes que o preço rompeu essa média móvel simples aí, a vermelha de 2 anos, para baixo, foram períodos de bear market, tá? Bear market. Principalmente aqui é o último bear market que a gente teve ali, começou em meados de maio de 2022 e foi até a saída ali de outubro, ele ficou abaixo aí, tá? E o que que eu tinha comentado, né? Desde ali de novembro, tá? Cuidado com esse indicador, porque se a gente romper abaixo, pode indicar um período de bear. E bom, nem preciso dizer o que aconteceu, tá?
rompeu, rompeu. Mas calma, pode ser um falso rompimento. Para ser um falso rompimento, o preço teria que voltar acima dos 86 mil dólares, tá? E a gente sabe que a gente está longe desse patamar. Então, assim, é complicado, tá, galera? É complicado. Não vou mentir para vocês, tá? O período é complicado, tá? Então, é um indicador que eu tenho acompanhado bem de perto aí, tá? Porém, né, quando a gente traz aqui para os, né, os long term holders, a gente percebe que eles continuam com um sentimento positivo para a acumulação e esse sentimento continua crescendo. Né? Aqui a gente teve um certo declínio no net position dele numa média móvel de 30 dias e aqui também um certo declínio também no período de acumulação. A gente teve até uma escalada ali no dia 1 de fevereiro, onde eles bateram cerca de 214 mil unidades de Bitcoin acumuladas, tá? E agora eles estão com cerca de 163 aqui no net position, tá? Mas continua indo com saldo positivo, né? E agora é entender se eles vão continuar acumulando, se eles vão começar a liquidar de novo. Eu não acredito que eles vão começar a liquidar de novo, principalmente com essa queda, com esse drawdown, pô, porque, cara, pra mim não faz sentido eles voltarem a liquidar suas posições, tá? Mas enfim, é acompanhar de perto. Quando a gente traz aqui no RPD, cara, a gente percebe que, bom, basicamente aqui, se eu tirar os long term holders, cara, todos os short term holders aí estão no prejuízo, praticamente, né? Acho que 99% dos short term holders estão no prejuízo e eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês, tá? Então, assim, bem complicado. E o maior candle hoje continua na casa dos 84 mil dólares, tá? Que tem muito Bitcoin lá e pode servir como uma zona de resistência se a gente chegar muito perto também, tá? E aqui também, quando a gente traz aqui no percentual do supply in profit, né, dos long term holders, cara, a gente tá com uma média aí de 71%, tá? Uma média bem baixa aí, né? E a gente teria aqui uma zona de suporte aqui, tá? Que seria na média de 67%, dando margem para mais quedas. A gente pode ver que a gente teve vários toques nessa média aqui, tá? Vários, vários. Vamos ver se a gente vai chegar lá. Eu espero que não, tá? De verdade mesmo, né? E seguindo aqui, quando a gente pega aqui a quantidade de supply and loss dos short term holders, cara, temos um nível histórico aí, né? Que a gente não via aí, tá? A gente tem em torno de 5,5 milhões de unidades de Bitcoin na mão dos short term holders no prejuízo, tá? 5,6, vai. Que de um total... Aqui, não. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui, porque fica mais fácil da gente ver. A gente tem 5,4 milhões no prejuízo, de um total de 5,6. Cara, 99% aí, basicamente, tá? E era um patamar que a gente não via, tá? Quando a gente coloca aqui em métricas, desde meados de maio de 2018, tá? Maio de 2018. Então, recorde, tá? Recorde dos recordes. Nem no período de bear market que a gente teve ali, tá? Ali em 2022 a gente viu tantos bitcoins na mão dos short term holders no prejuízo, tá? E a gente mostra aqui quando a gente pega o MVRV deles, né? E cara, tá num nível de prejuízo que não era visto também em meados de junho, desde meados de junho de 2022 do nosso bear market, tá? Então, bem complicado, tá? E só por curiosidade aqui, ó, supply in profit do Bitcoin como um total, tá? Olha isso daqui, galera. Que louco. A gente tem em torno de 52%, tá? Do supply do Bitcoin apenas no lucro, tá? No lucro, tá? Então é bem complicado. E galera, o que eu deixo aqui para vocês? Bruno, estamos em bear. Não vou dizer que ainda é muito cedo para cravar um bear. Muito cedo é a palavra errada. Mas alguns indicadores estão acusando bear, tá? Estão acusando bear. Só que a gente tem que entender também que o ciclo mudou, né? O ciclo não é mais gerido por players, né, criptonativos, o ciclo é gerido por players institucionais, a gente sabe disso, né? E também é um ponto de preocupação, porque o que eu vi nessa semana, tá, de players, né, começando a anunciar prejuízo nas suas posições, inclusive a própria MicroStrategy está no prejuízo, né? Então, assim, a MicroStrategy não me preocupa tanto, tá? Por mais que ele tenha uma quantidade muito grande de bitcoins, mas o que me preocupa é os players que seguiram a estratégia da MicroStrategy com o Bitcoin acima dali dos 100k, 110 mil dólares, e são players bem menos relevantes, né? Então vamos ver quanto de dor que esses caras aguentam, tá? Então, assim, muito cedo para dizer que é um bear market não é muito cedo, mas também não dá para cravar que é, tá? E aí, beleza, Bruno, se não é e é, o que eu faço? Vou esperar o Bitcoin bater 50 mil dólares? Vou esperar? Não. Eu vejo gente aí nos grupos essa semana falando, cara, eu só vou começar a entrar quando o Bitcoin bater 50 mil dólares. Só vou começar a entrar quando o Bitcoin bater 40 mil dólares. Seja o que for. Galera, e se não bater? E se não bater, você pode estar perdendo uma das melhores oportunidades de compra.
Faça o seu DCA, comece o seu DCA, entendeu? Se você tá esperando o Bitcoin bater $50.000 para começar o seu DCA, galera, coloca na mente aí, se não bater. E se esse foi realmente o último movimento de capitulação, que tem grande chance de ser também, aí tu perdeu, aí tu vai comprar Bitcoin quando agora? Sabe? Então, galera, não fica querendo, né, acertar fundo de mercado não, porque todo mundo que eu conheço que tentou acertar fundo de mercado se deu muito mal, tá? Então, continue permanecendo humilde perante as incertezas, tá? Na verdade, a gente não sabe de nada e nunca vai saber, por mais que a gente estude, o que a gente consegue trazer aqui é métricas, projeções, tá? Mas é aquela, nossas projeções, nossa análise gráfica não aguenta um tweet do Trump, entendeu? Se amanhã anuncia a paz geral ali na Ucrânia e na Rússia, quem sabe o Bitcoin estique, entendeu? Sabe, entendeu? Então a gente não sabe de nada. O que eu sei é o quê? Que é um excelente preço, na minha convicção, para fazer o seu DCA, para fazer compra. Eu já falava isso abaixo de 80k. Imagina agora que tá ali na faixa dos 62, $63.000, tá? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado da nossa dose semanal. Talvez foi o vídeo mais longo aqui desse quadro, porque precisava ser mais longo, tá? Não deixe de curtir, se inscrever no canal. E me dizem aí o que vocês acharam, tá? Espero de verdade aí. Me ajude aí com esse canal aí. E vamos pra cima, galera. Tamo junto. Valeu!